Boa noite para todos vocês. Dona Raíssa, estamos numa parte do curso agora que a gente para de falar de física. Nas últimas duas aulas a gente só falou de matemática, né? Vamos recapitular aqui que eu falei com vocês? Número complexo. Não, primeiro, radiano, medida de arco. Tá? Envolveu um pouquinho de movimento circular, mas mais medida de arco. Número complexo. Série de Taylor. Agora nós vamos entrar em uma das ferramentas da física, uma das ferramentas matemáticas que são mais necessárias na física. Na realidade, se fosse por eleger um tipo de ferramenta matemática que é crucial na física, eu elegeria a equação diferencial ou equações diferenciais. Equações diferenciais, tá certo? E aí nós vamos tentar entender, cara, grande parte dos fenômenos físicos, tá? Eles são descritos por equações diferenciais. Mesmo aqueles fenômenos que aparecem lá no ensino médio com equações já prontas, elas são uma forma de equação diferencial. Mas o que é uma equação diferencial? Bom, então vamos começar dizendo, via comparação. Há quem diga que a gente nunca aprende nada novo, né? Tudo que a gente aprende é fazendo analogias com aquilo que a gente já sabe. Mas vamos começar a entender. Equação que vocês estão acostumados são equações algébricas, tá? Eu vou descrever tudo isso no material que eu vou enviar para vocês. Aqui eu não vou ficar escrevendo, eu vou só fazer anotações. Qual que é o objetivo de uma equação algébrica? Uma equação, vamos lá. Equação, prefixo eco significa igualdade. Então vai ter um sinal de igual. Quero deixar claro para vocês que, já falei nas aulas anteriores, né? Que quando começar a se resolver equações, o sinal de igual nem era inventado. O sinal de igual, ele é relativamente novo, né? Você contar que a história da matemática tem mais de 5.000 anos, colocar que em 500 anos inventaram o sinal de igual, tá? Inventar o sinal de igual, muito criativo, né? Não tem nada mais igual que duas retas paralelas. Então, uma equação envolve uma igualdade em que eu não conheço alguma das coisas. Então, vamos pegar o mais simples possível. Essa igualdade, x mais 3 igual a 5. Isso daqui é o que a gente chama de uma equação algébrica, certo? Qual é o intuito de uma equação algébrica? O intuito de uma equação algébrica é eu encontrar um valor numérico. A minha incógnita, o meu x a ser determinado, é um valor numérico. E aqui de bater o olho você já consegue resolver, né? Para resolver uma equação algébrica, existem algumas técnicas, tá certo? Qual é a técnica? Bom, essa equação algébrica tá fácil, tá? Essa equação algébrica, ela recebe até um nome. Qual é o nome que recebe essa equação algébrica? Não, cuidado. Função é uma coisa, equação é outra coisa. Tudo bem? Então, equação tem grau. Tá? Então, essa é uma equação do primeiro grau. Poderia. Primeiro, eu não vou explicar por que equação tem grau, porque nem toda equação vai ter grau. Tá certo? Tudo bem? Mas eu posso explicar por que função não tem grau. Tá? Em geral, em matemática, você tenta dar uma definição para caracterizar alguma coisa que ela seja capaz de caracterizar todo o conjunto. Então, eu teria que ser capaz de dar um grau para todos os tipos de função. Dá um grau para o ln. Entendeu? O que se confunde, mas professor, por que então é tão comum aparecer nos livros função do primeiro grau, função do segundo grau? Por um erro. Por um erro, que acontece o seguinte, existe um objeto matemático, presta atenção, é um objeto matemático, chamado polinômio. Tá? Um polinômio, ele é
geralmente ele é escrito dessa forma. Ele é um índice mais um índice vezes um x, mais um outro índice vezes x quadrado, mais blá blá blá, um enésimo índice vezes x elevado a n. Essa é a estrutura de construção de um polinômio. Tá? A estrutura de construção do polinômio somatório, com i variando desde 1 até n, perdão, com i variando desde 0 até n, de a com índice i, x elevado à iésima potência. Isso é uma definição, isso é um polinômio. Tanto que você também pode representar um polinômio como um sistema desse jeito aqui, ó. Uma ênupla. Da mesma forma que você representa vetores. Ah, mas eu não preciso do x? Não precisa. Tá certo? Polinômio tem grau. E eu posso utilizar de polinômios para construir outro objeto matemático, funções. Então existem as funções polinomiais. As funções polinomiais são aquelas funções cuja relação que me permite obter os valores funcionais são dados por polinômios. E aí essa função, eu vou falar, é uma função polinomial do primeiro grau. O que é uma função polinomial do primeiro grau? É uma função afim. Se esquece do nome polinomial. Entendeu? Então quem tem grau, na realidade, é o polinômio. Não é a função. Certo? Equações algébricas a quais vocês estão acostumados são dadas, em geral, através de polinômios. Então, equação algébrica, em geral, vocês trabalham, equação algébrica é uma igualdade entre dois polinômios. Tudo bem? Como é que você dá o grau de uma equação algébrica? O grau do maior polinômio. Tudo bem? Ficou claro? Porque se eu estou falando, parece que é uma coisa muito superficial, cara. Mas, por exemplo, eu mostrei na aula passada que você consegue uma fórmula para a equação do terceiro grau. Tá? Então tem a ver com polinômio, e por incrível que pareça, tem a ver com desenhos geométricos que você consegue fazer utilizando régua e compasso. Então existe uma relação entre o estudo de polinômio e a geometria. Existe uma relação entre estudo de polinômio e solução de diversas equações diferenciais. Tanto que existe uma área de ensino, mestrado, doutorado em matemática, que se chama polinômios ortogonais. Se assusta, o que é polinômios ortogonais? O que são duas coisas ortogonais? Hã? Faz 90 graus, mas aí você está pensando em figura. Olha a minha pergunta, duas coisas ortogonais. Eu tenho que dar uma definição melhor para que sejam duas coisas ortogonais. Porque, por exemplo, eu vou falar que dois polinômios fazem 90 graus. Entendeu? Então tem que achar o que são duas coisas ortogonais. Ah, dois vetores ortogonais. Dois vetores ortogonais são dois vetores cujo produto escalar é zero. Como é que eu posso definir dois polinômios ortogonais? Dois polinômios cujo produto escalar dá zero. Aí o próximo passo. Como é que eu defino um produto escalar entre polinômios? Tá? Pode parecer que isso eu estou falando besteira, mas isso resolve problemas de mundo real. Tá? Quando chegar em eletromagnetismo, a gente vai ver os polinômios de Legendre. Existem os polinômios de Laguerre. Tem trocentos. O que esses polinômios têm de legal? Eles são polinômios ortogonais. E eles só resolvem o seu problema porque eles são ortogonais. Certo? Só para... Ah, cara, eu não me seguro. Como é que você descreve qualquer vetor no espaço R3? Com uma combinação de três vetores, né? O que esses três vetores têm em comum? Eles são ortogonais. Tá? Eles são ortogonais. Então, com três versores ortogonais, eu consigo escrever qualquer vetor do espaço R3. Por isso que eu digo que o espaço tem três dimensões. Porque eu preciso de três vetores ortogonais. Certo? Tudo bem? Se eu pegar três polinômios ortogonais, eu consigo descrever qualquer função de grau 3. Certo?
Ah, mas e se eu quiser, se eu quiser descrever o seno? Eu consigo descrever o seno através de um polinômio? Consigo. Polinômio de Taylor. Qual o grau desse polinômio? Infinito. Tá? E todos os termos desse polinômio são ortogonais. O x é ortogonal ao x quadrado. Não, o x é ortogonal ao x ao cubo, é ortogonal. Então, cara, tem tudo isso. É uma matemática maravilhosa, cara. É uma matemática maravilhosa. Tá? Mas, vamos voltar então. Então, vocês sabem, existem técnicas pelas quais vocês resolvem equações algébricas. Uma equação algébrica do primeiro grau, tem algumas coisas que vocês sabem de equação algébrica também, né? Você sabe que uma equação algébrica dada por polinômios, ou seja, uma equação algébrica do primeiro grau, que ela tem quantas soluções? Uma. De acordo? Vocês sabem que uma equação algébrica do primeiro grau tem uma solução. Qual que é a técnica para resolvê-la? Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Tiro 3 desse lado, tiro 3 do outro. Então aqui, aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Essa é a técnica. Mais fácil que isso não existe. Resolvi uma equação algébrica do primeiro grau. Eu devo ter técnica também para resolver equações algébricas do segundo grau. Vamos resolver a equação algébrica do segundo grau. Tá? Qualquer técnica que você utilizar, já criei um ali que tem solução. Tá? Quanto que é a solução? Menos 2 e menos 3. Por qualquer técnica que você utilizar. Mas você já sabe de antemão que ele tem quantas raízes? Uma equação algébrica do segundo grau, ela pode ter uma raiz, certo? Duas raízes dentro do conjunto dos números reais, ou duas raízes dentro do conjunto dos complexos. Tá? Isso faz parte de uma coisa muito mais ampla chamada Teorema Fundamental da Álgebra. O Teorema Fundamental da Álgebra diz que Perdão, eu estou viajando aqui. O Teorema Fundamental da Álgebra diz que o número de raízes de uma equação é menor ou igual ao grau dessa equação. Ou raízes de um polinômio fica melhor. Ótimo, não. Perfeito, eu vou ajeitar meu vocabulário. Raiz tem a ver com função. Não faz sentido falar raiz de equação, porque uma equação ela necessita de uma solução. Então, uma equação do segundo grau vai ter duas soluções. Porém, se eu quiser falar de raiz, o que é uma equação do segundo grau? O que eu estou fazendo quando eu estou resolvendo uma equação do segundo grau? Eu estou tentando calcular as raízes de um polinômio do segundo grau. Porque raízes é pegar a função polinomial e igualar a zero. Perfeito. Tá? Isso faz parte do Teorema Fundamental da Álgebra. Um polinômio de grau n vai ter, no máximo, n raízes. Tudo bem? Certo? Tem alguns que falam assim, ele vai ter n raízes reais ou complexas e contando as repetidas. Mas aí contando as repetidas, cara, fica questão de gosto, né? Tudo bem? Certinho? Então tá, isso daqui a gente sabe. Não vou colocar de grau 3, mas já temos as ideias. Isso é equação algébrica. Só que eu falei que o tema da aula é equação diferencial. Então vamos começar a colocar. Na equação algébrica, a sua incógnita é representada por uma letra. Podemos continuar mantendo. Mas a minha incógnita, que é aquilo que é a ser calculado, é um número. Na equação diferencial, a minha incógnita, aquilo a ser calculado, é uma função. Tá? Cara, eu coloquei aqui equação diferencial. Só que função, existem vários tipos de funções. Existem funções de uma variável, funções de duas variáveis, funções de 3 variáveis. Então, existem equações diferenciais relativas a diversas variáveis. No momento, vocês ainda estão começando a engatinhar. Nós estamos tratando só de função de uma variável. Então, eu vou mexer com equações diferenciais
que envolva a função de apenas uma variável. Essa equação diferencial, eu vou batizar ela de equação diferencial ordinária. Certo? Que a ordem dela é uma variável só. Tá? Ordinária. Então, por exemplo, se a variável for t, peraí, ó, se a variável de quem? A variável da função. Se a variável da função for t, o objeto que eu quero achar a partir de uma equação diferencial é uma função dependente de t que satisfaça a equação. Então, já vamos começar com um exemplo. Se eu estou falando um objeto que satisfaça a equação, está faltando eu colocar uma igualdade aqui. Certo? Está faltando eu colocar uma igualdade. E da onde vem o nome equação diferencial? Diferencial de derivada. Tá certo? Então, na realidade, equação diferencial quer dizer que as funções são diferenciáveis. O conceito de diferenciabilidade, de novo, vou guardar quando a gente chegar em mecânica clássica ou eletromagnetismo. Tá? Mas no nível que vocês estão, diferenciável é sinônimo de ser derivável. Ok? Então, em uma equação diferencial, vai ter uma igualdade entre as derivadas da função. E quem é que eu tenho que descobrir? Quem é a função. Então, por exemplo, vamos pegar essa daqui, ó. dx dt igual a x. Então, vamos lá. Quem é que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir o valor de quem? O valor, entre aspas, né? Quem é que eu tenho que obter ali? A função x. Ou seja, eu tenho que encontrar uma função x definida em um certo domínio. Quem é que vai me determinar esse domínio? O enunciado do meu problema. Só que, em geral, você não tem o problema de cara, você tem que chegar ao problema. Esse é o trabalho de um físico, esse é o trabalho de um engenheiro. A modelagem para chegar aqui, uma equação diferencial, em geral, será dada pelas condições do problema. E você vai modelá-lo. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui um caso geral, tá? X definido num domínio de 0 a mais infinito, tem que ser uma função real, tá? Eu quero achar a função. Lembra, a função tem domínio, contradomínio, imagem. Então tem que apresentar o domínio, tem que apresentar o contradomínio. E o que a imagem faz? Bom, essa função depende de t. Para cada valor de t, ela vai associar um valor funcional x de t. De acordo? Ela vai associar um valor funcional x de t. Vou dar um exemplo aqui para você, ô minha amiga Raíssa, de um problema que pode levar a esse tipo de função. Imagine, por exemplo, que x ele está relacionado, ele está medindo a quantidade de coelhos em um determinado momento. Por que eu estou falando? Porque se eu tenho mais coelhos, eles se reproduzem mais. Certo? Aquilo ali é uma equação até, ela existe, é uma equação de dinâmica populacional, tá? Em que a taxa de variação de uma determinada população depende da quantidade de pessoas, quantidade de integrantes dessa população nesse instante. Tudo bem? Para eu ser bem mais preciso, eu posso fazer isso. X de t. Da mesma forma que uma equação algébrica, existem técnicas para resolver uma equação algébrica, existirão técnicas para se resolver uma equação diferencial. Qual que é a técnica? Vou dar a primeira técnica. Bom, a primeira técnica é pensar. Talvez você não precise de técnica nenhuma. Tá? Pensar. Vamos pensar. Eu quero uma função que, se eu derivar, vai dar ela mesma. Você não precisa de nenhuma técnica para resolver, né? Qual é a função? Me fala uma função que, se eu derivar, vai dar ela mesma. E elevado a t. Presta atenção, que a minha função, olha só,
para essa daqui, uma solução, cuidado com o que eu estou falando, uma das soluções é E de T. Aí já está bem diferente de função algébrica, de equação algébrica. Porque vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos começar a dar nomes. Primeiro, vou chamar isso aqui de equação diferencial. Tudo bem? Não vou falar em grau de equação diferencial. Eu vou falar em ordem da equação diferencial. A ordem da equação diferencial vai ser a ordem da maior derivada que aparece. Então, essa daqui já tem um nome para ela. Equação diferencial ordinária do quê? Primeira ordem. Por que de primeira ordem? Porque a maior derivada é 1. Tá fácil até errar isso? Equação diferencial de primeira ordem. Tudo bem. Olha aqui nos termos, você só tem a incógnita e a derivada da incógnita. Tudo bem? Não tem mais nada, só tem incógnita e derivada da incógnita. Ok? Tudo bem? Então eu vou chamar essa equação de homogênea. Se só aparece a incógnita e derivadas da incógnita, eu chamo ela de homogênea. Tudo bem? Não. Incógnita é quem eu quero descobrir o valor. Quem é que eu quero descobrir? Eu agora não quero descobrir um valor numérico. Agora eu quero uma função. Quem é a função que eu quero descobrir? Eu quero descobrir uma função que seu derivado é ela mesma. Então quem é a minha incógnita? X. Então só aparece X, só aparece a minha incógnita e derivada das incógnitas. Tá? Vou colocar um negócio que eu já vou apagar. É uma equação diferencial de primeira ordem? Sim. É homogênea? Não. Aí você poderia perguntar, professor, mas por que você está querendo tanto resolver uma equação homogênea? Vou dar uma resposta que ela não é tão verdadeira, mas vocês vão gostar, porque é mais fácil. Vocês querem ver? Tenta achar uma função que eu derivo, vai dar ela mesmo somada com 5. Tá vendo? Eu só acrescentei o 5. Você já não... Existe a técnica, show. Posto isso, você tá vendo que já ficou mais difícil? Cara, eu só acrescentei o 5. Vocês estão tentando pensar na exponencial de t mais 5, mas ó, se você pegar a exponencial de t mais 5, quando você derivar não dá ela mesma. Porque quando você derivar, o 5 some, só dá exponencial. Então eu quero resolver a equação diferencial homogênea, cara, porque ela é fácil. Tá bom? Então, vamos começar com essa. Então, olha só, achei a solução de uma equação diferencial homogênea. Vou dar um nome, depois eu vou explicar esse nome mais para frente. Linear. Tudo bem? Equação diferencial linear homogênea, de primeira ordem. Achei uma solução. Uma solução. Por quê? Agora eu quero perguntar para você, Carlota. Eu achei uma, acha outra. Outra função que se eu derivar vai dar ela mesma. Demorou. Fala. 5 exponencial de t. Se eu colocar aqui que o x é 5 exponencial de t, deriva 5 exponencial de t. Quanto é que dá a derivada? 5 exponencial de t. Certo? Deriva 10 exponencial de t. 10 exponencial de t. Então acabou, cara. Tá bom? Quantas funções existem? Quantas são solução? Quantas? Infinitas. E olha só como é fácil, eu só vou querer uma. Uma equação diferencial linear homogênea, qualquer que seja a ordem, ela sempre tem infinitas soluções. Só que olha que interessante. Vocês querem ver? Eu vou perguntar aqui. Fala uma solução ali, vai Carlota, uma solução para aquela equação diferencial. 4 exponencial de t, eu quero outra solução. 25 exponencial... Não, 25 não é solução. 25 exponencial de t. 2 exponencial de t, raiz. Kainan. Todos vocês estão se achando inteligentes, que estão resolvendo a equação diferencial de cabeça, vai impressionar sua mãe a hora que estiver assistindo o vídeo. Certo?
O que é todos vocês falaram uma coisa em comum? Hã? Não. O que tem de comum em tudo que vocês falaram? Exponencial de t. Por mais que existam infinitas funções, todas essas funções contêm quem? Exponencial de t. Sabe o que eu digo? Cara, olha que coisa linda. Existem infinitas funções. Só que essas infinitas soluções são geradas por uma única função. Quem é a função que gera todas as soluções para isso aqui? Nesse caso é a exponencial de t. Então eu digo que uma olha como que casa legal. Uma equação diferencial linear homogênea de primeira ordem tem uma solução geradora. Tudo bem? Certo? Querem falar bonito? O espaço vetorial das soluções de uma equação diferencial linear homogênea de primeira ordem tem uma dimensão. Certo? Ou a base do espaço solução de uma equação diferencial linear homogênea de primeira ordem tem dimensão 1. Tudo bem? Álgebra linear. Álgebra linear pura. Tudo bem? O que significa ser álgebra linear? Que eu consigo resolver isso com matriz. Certo? Consigo resolver isso com matriz. Tá vendo que se vocês quiserem, tem trocentos cursos pra gente abrir de coisas. Ensinar a resolver, mas não resolver equação diferencial via matriz. Entenderam essa? Só que tá faltando a pergunta que eu não tô gostando. Tá. Quem é que define? Como é que eu vou definir aquele A? Porque assim, cara, vocês são físicos. Podem ser engenheiros. Você quer uma solução para um problema específico. Essa daqui, a exponencial de t, eu vou chamar de solução geral. Então posso até melhorar. Uma equação diferencial linear homogênea de primeira ordem, com coeficiente constante, né? Na realidade, coeficientes são todos 1. Equações desse tipo, a solução delas... Vixe, eu já estou cansado. X de t igual a e de t, eu esqueci o que ia falar. Eu vim tão empolgado, agora perdi a minha empolgação. A solução delas é gerada por apenas uma função. Essa é a solução geral. A solução geral. Essa solução geral representa todas as possíveis soluções. Mas quando eu estou resolvendo um problema específico, eu preciso da minha solução específica. Vamos pegar, por exemplo, o Carlota está criando coelhos, e quer saber quantos coelhos ele vai ter daqui 3 dias. Ele sabe que a equação é essa. Ele já sabe a solução. Tá? Só que o Kainan, lá do outro lado da cidade, está criando coelho também. A equação que descreve é a mesma, porque nós estamos tratando do mesmo fenômeno. Certo? Tá vendo que a equação diferencial trata dos mesmos fenômenos? Mas ela não trata das particularidades. A solução do problema do Kainan vai ser a mesma solução do problema do Carlota? Não, vai ser a mesma solução geral. A do Carlota pode ser 5 exponencial de t. E a do Kainan pode ser 10 exponencial de t. De acordo? Como é que eu vou determinar isso? Isso. Porque, olha só. Uma simples olhada para a equação, você percebe isso aqui, ó. No qual, se eu calcular o valor da função no tempo zero, quanto que dá? Quanto que dá o valor da função no tempo zero? A exponencial de zero é 1. Então, achei um significado para essa constante que aparece multiplicando. Aquela constante que aparece multiplicando é uma característica específica do seu problema. Ela é chamada de uma condição inicial. E dá para entender, do jeito que eu coloquei aqui, não daria para ser condição inicial. Que não daria para entrar o zero. Certo? E dá para entender claramente porque se chama condição inicial, né?
Entenderam, gente? Então, olha só, já eu vou trazer isso aqui para a física daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou trazer isso aqui para a física. Tá bom? Então, o que a gente tem? O que a gente tem é o seguinte, olha lá. Eu tenho que uma equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes vai ter infinitas soluções. Quem é que vai definir qual solução me interessa? Então, eu acho a solução geral, tá? Porque a solução geral ela é dada pelo problema em questão, esquecendo as suas especificidades. Tá certo? Estamos juntos? Então tá. Então ela é dada pelo... esquecendo as suas especificidades. Olha eu de novo. Esquecendo as suas especificidades. Nossa, gente, eu estou muito cansado. O que mais que eu tenho que falar? Ah, essa é a solução geral. Só que a solução específica, quem vai determinar a solução específica, é uma característica específica do problema no começo. Ah, professor, me dá um outro exemplo. Ah, vamos para um exemplo de física. Vamos para um exemplo de física. Então vamos para o exemplo de física. Exemplo. Que parte da física você quer o exemplo, Raíssa? Não. Raíssa não sabe escolher. Vai, Kainan. Qualquer exemplo da física. Ela também não sabe escolher. Vou dar outra chance para você, Raíssa. Qual o nome dessa disciplina? Vamos fingir, depois eu corto o vídeo. Eu vou dar um exemplo da física. Me dá um exemplo da física aí, Raíssa. Ondas? Ondas? Não dá para fazer com ondas. Ainda não. Mas nós vamos fazer. Tá? Mas nós vamos fazer um de oscilações. Tá bom? Vamos fazer esse aqui, ó. Derivada segunda temporal de x de t. Deixa eu ver. Igual menos 4 π ao quadrado x de t. O quê? O quê? Nossa, você ficou muito confusa porque você não perguntou e eu também nem me atentei. Para mim era meio... estava implícito. Não, são coisas diferentes. Tá? Então, nossa, obrigado pela pergunta. Uma oscilação, já vou diferenciar, porque a hora que eu falar de onda, eu vou tentar fazer um suspense, vocês já sabem. Uma oscilação é um movimento repetido, confinado em algum lugar do espaço. Uma onda, ela é gerada através de oscilação. Só que esse movimento repetido não fica confinado no espaço. Ele caminha. Então, uma onda, matematicamente, não vai depender apenas de uma variável. Ela vai depender de 2, 3 ou 4, dependendo do seu espaço. Então não vai dar para eu tratar uma onda com a equação diferencial ordinária. Eu vou ter que tratar uma onda com a equação diferencial parcial. Tá bom? Nossa, muito bem perguntado, Raíssa. Vamos lá? Temos ali uma equação diferencial. O que caracteriza aquela equação? Ela é uma equação que retrata o quê? O movimento harmônico. Certo? Por quê? É uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, com coeficiente constante e linear. Como que eu sei que ela é linear? Quem é que aparece? Só aparece a incógnita e derivadas da incógnita. Homogênea. O que eu falei de errado? Linear e homogênea. Certo? Não, verdade. Ela é linear também, mas não é esse o motivo. Entendi. Então, é uma equação diferencial linear homogênea. Por que homogênea? Só aparece a incógnita e as suas derivadas. Tamo junto? Certo? Agora sim vocês precisam de uma técnica. Não. Só que antes de eu começar a passar as possíveis soluções, vocês vão ter que pensar junto comigo, meus amiguinhos. O que eu falei? Primeiro, quantas soluções vai ter essa equação?
Quantas? Infinitas. Ponto passivo. Vão existir infinitas soluções. Ótimo. Ótimo. Eu vou trocar isso aqui. Vou trocar isso aqui que eu vou seguir na mesma toada que estava aquela lá. Tá bom? Continua a mesma coisa, só troquei o coeficiente. Opa! Isso. Não, qualquer. Equação diferencial linear homogênea. Tudo bem? Não importa a ordem. Vão ser infinitas, só que já vai ficar óbvio que é infinita. Não precisa nem decorar. Tá bom? Vão ser infinitas. Só que agora eu pergunto, quantas serão as funções que irão gerar as infinitas soluções? 2. Da onde você tirou que devem ser 2 que geram as infinitas soluções? Porque é uma equação de segunda ordem. Então já vamos começar a pensar, gente. Gente, tá vendo que eu estou colocando sempre o domínio entre 0 e mais infinito, porque eu estou imaginando que aquilo ali é tempo mesmo, tá? Me fala uma solução. Bom, vamos pensar. Eu quero uma função que se eu derivar 2 vezes, dá ela mesmo com sinal negativo. Me dá uma solução. Cosseno. Muito boa escolha. x1 de t igual cosseno de t. Pronto. Outra solução. Seno. Certo? x2 de t igual seno de t. Kainan, outra solução. Tem infinitas. Me deram só 2 até agora. Fala. 3 cosseno. Fala outra solução, Raiz. Estão vendo? Então, infinitas soluções do tipo A vezes cosseno. Ou do tipo B vezes seno. Tem infinitas soluções. Vou dar mais uma. Vocês vão fazer de cabeça. 2 cosseno mais 3 vezes seno. Certo? Deriva 2 cosseno menos 2 seno. Deriva 2 cosseno menos 2 cosseno. Mais 3 seno. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se essas duas são soluções, a soma delas também é solução. Certo? Estão acompanhando? Tudo bem? Cara, legal que fisicamente isso faz todo sentido. Olha só, se eu tenho 2 soluções isoladas para um problema, a adição das 2 soluções também é uma solução para o problema. Somar quem? Mas vai somar o E com quem? Não. Aqui eu perguntei quem é a solução geral. A exponencial de t. Não tem outra solução geral. Aqui quantas soluções gerais tinham? Aproximadamente 2. Então eu posso somar as 2 soluções gerais. Ali o que você não queria somar, porque ali não era solução. Entendeu? Se eu somasse qualquer coisa ali, já não resolvia mais a conta. Mas isso vai ser uma propriedade de equação diferencial linear. Tá bom? Se você tem 2 soluções separadas, a soma das soluções ainda é solução. Isso em física é conhecido como, vocês já estão fazendo eletro, né? Vocês já viram o princípio da superposição? Eu estou falando aqui do princípio de superposição. O que diz o princípio da superposição? Se uma carguinha 1 faz uma força aqui e a carguinha 2 faz uma força aqui, a força total é o resultado da ação das forças individuais. Certo? Se eu tenho uma solução individual e eu tenho uma solução individual, a solução geral é o quê?
a soma. Sabe como se chama essas coisas? Combinação linear. Por isso do nome equação diferencial linear. Então, em uma equação diferencial linear, se você tem duas soluções, aliás, ali não tenho duas soluções, eu tenho duas funções geradoras da solução geral. Tudo bem? Eu tenho duas funções geradoras da solução geral. Se eu tenho duas funções geradoras da solução geral, quem é a solução geral? É uma combinação linear das duas. Tá certo? Que é isso aqui. A cosseno T mais B seno T. Tudo bem? Eu vou ter uma fala, ver se vocês concordam. Qualquer solução daquela equação vai ter aquela cara. A cosseno T mais B seno T. Concordam? Concorda? Como que eu garanto isso? Porque é uma equação de que ordem? Segunda ordem. É uma equação de segunda ordem. Se ela é uma equação de segunda ordem, tem quantas funções geradoras? Duas. Na solução geral aparecem as duas funções geradoras? Sim. Então todas as soluções estão contempladas ali. A ordem de uma equação diferencial linear, ela te dá o número de funções geradoras da função geral, da solução geral. Certo? Posso colocar um problema para vocês pensarem? Eu conheço outra solução. Eu conheço. Deriva duas vezes. O que acontece se derivar duas vezes? Dá ela mesmo de sinal trocado. Alguma coisa que eu ensinei para vocês está errado. Não, ali é complexo. Esse é o mais absurdo. O resultado vai dar real. O que eu não apresentei aqui ainda? As condições iniciais. As condições... Isso aqui é uma solução geral. Eu consigo combinar... Olha o que está falando. O que eu falei? Só vamos captar. O que eu comentei com vocês? Que se seno e cosseno são geradores, então qualquer outra solução pode ser escrito como uma combinação de seno e cosseno. Isso aqui é a solução. Então isso aqui tem que ser uma combinação de seno e cosseno. O que é exponencial? Cosseno T mais I seno T. É uma combinação de seno e cosseno? Então não tem nada de errado no que eu falei. Qualquer solução que aparecer é uma combinação de seno e cosseno. Você está tratando em qual mundo? Qual mundo que a gente vai trabalhar? Qual mundo? No mundo dos números reais. Porque você está resolvendo problema de oscilação. Então, o A e o B. Embora o I seja complexo, eu posso trabalhar com ele, o resultado da minha função. Tá. Não. Vou só dar uma... Quando você trabalhava com equação disso aqui, e o resultado dava complexo, esse complexo tinha uma propriedade. Eles eram complexos conjugados. O que significa ser complexos conjugados? Que a parte imaginária de um era o oposto da parte imaginária do outro, de modo que a hora que eles somassem, a parte imaginária some. É o que vai acontecer ali. Cara, é incrível que a natureza se comporta dessa forma. Ela te joga no mundo dos números complexos e ela te traz de volta.
Quando aparecer número complexo, não vai aparecer um número complexo sozinho. Quer dizer, nunca vai aparecer um número complexo. Vão sempre aparecer dois. Sempre. E esses dois vão ser complexos conjugados. Coisa linda, coisa fina. Tá certo? Por enquanto, vocês só têm que acreditar em mim. Tudo bem? Entendido? Essa é a solução geral. Preciso de uma solução específica. Agora vamos fazer um outro probleminha. Tá bom? Vamos fazer um outro probleminha. Aqui eu só tô assim. Tá vendo que nós estamos indo bem devagarzinho? Bem devagarzinho. Eu vou mandar um texto para vocês, escrito todas as características de equação diferencial, tudo bem devagarzinho, com exemplozinho. Talvez até mais exemplo do que eu estou fazendo aqui na lousa. Talvez eu venha fazer uma gravação e eu grave. Talvez não, acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou gravar eu resolvendo, fazendo solução. Mas assim, quero que primeiro vocês percebam. Ainda não ensinei nenhuma técnica de resolução. Tá tudo assim, vocês batem o olho e já vê. Tá bom? Então vou fazer primeiro um teste aqui para vocês. Primeiro teste, vamos lá ver, eu quero ver, hein? Eu já fiz esse teste, hein? É, só para pressionar. Vamos pegar uma função, vamos trocar. Vamos colocar y agora, né? dy dt igual a 5y. Não, eu só quero a solução geral. Aliás, só tem como eu obter a solução geral. Por quê? Porque eu não dei as condições iniciais. Show? Show? Show, 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 show? Então vem comigo. Vamos lá, meu amigo. Você vai embora, Kainan? Ah, então tá bom. Eu quero uma função que se você deriva vai dar 5 vezes ela mesma. Ó, se eu derivar e dar ela mesma, já tem alguém que você tem que pensar. Quem é que você pensa? Derivou, deu ela mesma. Exponencial. Qual o problema ali? Que apareceu 5. Sabe onde está o problema? No argumento. Então eu quero a solução geral. Me dá uma solução geral, já demoraram. Exponencial de 5t. Então, y de t, não estou colocando domínio, não estou colocando nada, que eu só quero ganhar tempo. Exponencial de 5t. Não, gente, vocês não me deram a solução geral. Vocês não me deram a solução geral. Porque o que vocês me deram foi a solução que gera a solução geral. A solução geral você tem que pôr uma constante aqui. Vou colocar um C porque agora eu estou trocando de letra. Certo? Agora está ali a solução geral. Show de bola? Fácil? Fácil, Carlota? Tamo junto? Vou trocar só uma coisinha então, tá? Só para brincar, só porque, sei lá, tá fácil, eu não quero liberar vocês mais cedo não. E agora? Quero uma função que se você derivar, vai dar ela mesma. Qual que é a dificuldade, gente? Exponencial de menos 5t. Trocou nada. Trocou nada. Certo? Quando você tiver normalmente isso daqui, esse cara, ele está no argumento da função. De novo. Vou ensinar uma técnica para vocês. Tá certo? Só para esse tipo de função que vai funcionar. Essa aqui tem outro nome, tá? Aqui são equações com variáveis separáveis. Tá bom? Vou fazer do jeito errado, mas que vocês adorariam. Depois eu vou fazer do jeito certo. Tá bom? O jeito errado é esse aqui, ó. O cara faz dy, ele passa o y dividindo. Já viram isso? Igual, menos 5, passa o dt dividindo. Multiplicar. Vou falar um primeiro motivo de por que isso é errado. Primeiro motivo de por que isso é errado. Isso daqui não é número. Isso daqui é uma notação para uma operação. Isso aqui é notação para a operação de derivar. Então você está mexendo com notações. Esse é um primeiro ponto.
Vou dar outro ponto. Você passou o y dividindo, né? Então você já está garantindo que ele não é zero. E se zero for uma das soluções? Aliás, é uma das soluções. Você já está dispensando ela. Então, dei a segunda. Vou dar a terceira. Quando você integra dos dois lados, desse lado, quem é a variável de integração? Y. dy. Então aqui você está integrando com variáveis y. E aqui você está integrando com variável t. E aquela história que tudo que você faz de um lado você tem que fazer do outro? Você simplesmente joga no lixo? Então eu vou fazer da maneira... Eu reconheço que ela é mais difícil, mas eu tenho que ter um compromisso com vocês de fazer o que é correto. Por quê? Já vou avisando que a maioria dos físicos discorda de mim, viu? Para não dizer a maioria, eu vou dizer... Eu não sei que porcentagem que eu represento. Um de todos, porque, assim, todo mundo... Só que, para mim, é contraditório com o discurso de educação, novamente. Ah, mas resolve. Mas eu não estou aqui para resolver. Se eu estivesse aqui só para resolver, eu ensinar vocês a mexer com programação. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho dy dt igual a menos 5y. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, olha, eu vou descartar a solução óbvia. Qual é a solução óbvia? Y igual a zero. Então, vou descartar. Eu descartando a solução óbvia y igual a zero, eu estou autorizado a dividir dos dois lados por y. Mas preste atenção que eu descartei. Tamo junto? O que eu vou fazer agora? Tudo que eu faço de um lado, faço do outro. Sabe o que eu vou fazer do lado de cá? Eu vou integrar. Integrar com relação a t, de 0 a t. Tudo que eu faço de um lado, faço do outro. Então, o que eu vou fazer do outro? Vou integrar com relação a t, de 0 a t. Pronto. Acabou. Do lado de cá, está resolvido. Quanto que dá a integral de 0 a t de menos 5? Menos 5t. Certo? Menos 5t. Ah, e do lado de cá, professor? Não vai cortar os dt, hein? Estou falando de novo, isso aqui é notação. Certo? Você pode fazer uma troca de variável. Cara, é muito besta isso, cara. Olha a troca de variável que eu vou fazer. No lugar de y, eu vou chamar y de u. Como é que vocês faziam troca de variável? Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chamar y de u. Então vai ficar 1 sobre u. Aí como é que vocês faziam? Eu não lembro. Ó, vocês faziam assim, ó. Y igual a u. Aí você fazia assim, bom, aí agora eu tenho que ver o limite de integração, né? Quando o y é zero, ó, y na realidade é um u de y, né? Então quando o y é zero, o u vale um u de zero. Certo? Tudo bem? Quando y é zero, o u vale um u de zero. E quando o y é y, o u vale um u de y. Certo? Aí depois o que vocês faziam? Vocês derivavam, né? Aí vocês derivavam com relação... Ah, tá. Aí aqui fica o que mesmo? dy... Se eu fizesse dy dt, como que vocês faziam, gente? Vocês não estão me contando. Ah, vocês não colocavam o de zero de? Colocavam, vocês só não percebiam. Tá? Porque você faz, por exemplo, u igual a x quadrado. Ah, se o x é zero, aí você jogava o x lá. Tá bom? É isso que vocês faziam. Mas eu estou interessado aqui na outra parte agora.
Aliás, eu fiz errado. Eu estou vendo a variável é na variável t, né? Então tá. Y é um U de t, perdão. Então aqui é U de 0 e U de t, né? Até porque a integral está sendo em t. Eu estou errado. Por isso, você realmente não fazia. Então, aí você fazia dy dt. Ah, mas eu não sei como é que é U, como é que eu vou fazer dy dt? Aí você fazia assim, ó, você usa a regra da cadeia. Você faz dy du vezes du dt. Certo? Ah, de novo, corta, corta, fica só que dy dt. É, igual a dy, né? É, dy dt igual a dy dt. Certo? Ou você pode fazer isso pro lado de cá. Você pode fazer isso, ó. Quem é du dt? Ah? É, eu estou derivando aqui. Vamos fazer um exemplo na marra. Fica mais fácil. Vamos pegar uma integral aqui, ó. Integral seno não. Fica isso mais fácil. Exponencial x² vezes 2x dx de 0 a 1. Certo? O que vocês fazem? Você pega o x², o que você faz é isso aqui, ó. Você chama u igual x². Aí você deriva u relativamente a x. Certo? Então, o que você fica? du é 2x dx. Não é isso? Aí você pega esse 2x. Opa! Isso, aí você pega esse 2x dx e troca ele todo por du. Tá. Não, temos tempo já já. Eu deve perguntar. Por que isso funciona? É? Tá. Não, você não está passando para o outro lado. Ah. Não, peraí. Vou concluir isso aqui, mas guarda essa pergunta. Eu vou explicar aqui para você. Guarda essa pergunta para outra aula, que aí que eu quero gravar também. Mas eu vou explicar a hora que a gente acabar. Tá bom? Mas vocês viram qual que é a ideia? Então vamos lá, ó. Olha o que eu vou fazer. O y, vou explicar melhor. O y é uma função de t. Show de bola? Show de bola que o y é uma função de t? Então, eu estou chamando do y de t. Fica até melhor assim. U é que eu estou chamando de y de t. Show de bola? Tudo bem. É que assim vai ficar tão óbvio. Quando t é zero, quanto vale u? Y de zero, que é uma condição inicial. Quando t é t, quanto vale u? Y de t. Então, show. Ficou a y de t. Certo? Qual que é o próximo passo? Derivar o u. Com relação a quem? Com relação a t. É que ali eu estava fazendo errado. Porque a minha integral é na variável t. Eu vou derivar o u com relação a t. Bom, quem é du? É dy dt, aquilo que está matando a Maria Fernanda. dt. Quem é du? Quem é du? dy dt, dt. Ah, então isso aqui deu. Certo? Fechou? Quem quer integral de 1 sobre u? ln de u, desde y de t, passo exponencial. Então vai dar exponencial de 5t. Tudo bem? Certo? Eu me enrolei um pouco aqui, também pelo cansaço. Devia ter tirado um cochilo. Ainda acabar aqui, ainda vou para academia. Então vamos lá.
Eu sei que vocês estão preocupados. Nossa, como o professor vai para a academia que se cansasse? Eu vou tomar um pré-treino. Se vocês estão preocupados com isso. Só vou chegar atrasado na academia porque eu vou ter que tirar a dúvida da Maria Fernanda. Opa, eu já estou até escrevendo X, ó. Então vamos com rapidez. Portanto, y de t, solução geral, a exponencial menos 5t. O que eu quero mostrar com isso? Que eu quero que seja uma coisa imediata. Apareceu uma equação homogênea desse tipo. Tem alguém multiplicando a função? Esse alguém vai entrar no argumento. Tudo bem? Vamos resolver um problema aqui. Eu quero que vocês resolvam ele de cabeça primeiro. Tá? E depois eu vou resolver ele do jeito que a gente sabe. Tá bom? Eu quero esse problema aqui, ó. Derivada segunda. Voltamos a ser x dt igual menos 4 π quadrado x. Coloquei uma equação do quê? De um movimento harmônico. Certo? Se eu bater o olho ali, eu tenho uma função que se eu derivar duas vezes, vai dar proporcional ao oposto dela. Então, quem tem ali? Seno e cosseno. Qual é o problema? Não é só seno t, cosseno t. Tem alguém multiplicando x. Então, o argumento vai ser modificado. Quem é que vai ser? Quem é que vai ser o argumento? Aquela raiz quadrada, 2π. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. X de t igual a quem? Uma constante. Vou chamar de C1. K não, porque pode ser C1 cosseno 2πt mais C2 seno 2πt. Tudo bem? Porém, alguém que está acompanhando muito atentamente a aula poderia ter percebido, o curso, né, que essa equação, ela na realidade, ela escrita nessa outra forma. Opa! Escrita nessa outra forma, ela já te lembra de cara que é um oscilador harmônico. Quanto que é a frequência angular desse oscilador harmônico? 2π. Que é o termo que acompanha a incógnita. Certo? Então você já tem período, já tem frequência, já tem tudo. Portanto, alguém poderia bater o olho aqui e falar assim: ah, professor, isso daqui eu já vi lá, do movimento circular. A solução disso, aqui está errado. A solução, na realidade, ela é A, que é a amplitude, cosseno de quem? 2πt mais a posição inicial. O que tem de incoerente entre as duas soluções? Não tem nada de incoerente. Qual é a minha fala? Essa é uma equação diferencial linear de segunda ordem. Quantas funções geradoras ela tem? Duas. A função geral tem duas funções geradoras. Qual foi a minha fala? Qualquer outra função pode ser escrita como combinação linear das funções geradoras. Abre isso daqui e vê se você cai numa coisa parecida com essa. Quem é o cosseno de 2πt mais θ0? Cosseno 2πt mais cosseno θ0. Opa! Constante. Certo? Mais seno 2πt, seno θ0. De novo apareceu constante. Então, isso daqui é uma forma compactada de eu escrever isso daqui. Tudo bem? Vou brincar mais um pouquinho então, já que agora fez sentido. Sabe que forma compactada que é? Dá uma olhada aqui, ó. Triângulo retângulo, gente. Triângulo retângulo.
Oi? Ah? Temos um triângulo retângulo. Vamos imaginar o seguinte. Se eu abrir isso daqui, tá. Vou chamar isso daqui de A. Certo? Vou chamar isso daqui de θ zero. De acordo? Hã? Quem é o... Quem é isso aqui? Não, vou chamar isso aqui de C1. Certo? Vou chamar ele de C1. Esse daqui, me dá uma ideia do que eu vou chamar? C2. Quem é C1? A cosseno θ zero. Quem é C2? Se você colocar aqui, ó, que C1 é A cosseno θ zero. C2, A seno θ zero. Cosseno da soma. Trigonometria. Certo? Tem só um probleminha aí, que na realidade aqui você tem que colocar menos. Porque troca. Depois a gente vê como que eu resolvo isso. Mas é coisa simples. Tá bom? Certo? Mas não precisa. Qual a vantagem? Qual a vantagem e desvantagem que tem as duas soluções gerais? Estamos falando de solução geral. Qual que você acha mais vantajoso? Apresentar a solução geral nessa forma ou nessa forma? Por que você acha que a de baixo é mais vantajosa? Você bate o olho, quem que você já vê? Amplitude e a posição inicial, mais onde? Nossa circunferência, né? Tudo bem? Então a de baixo parece ser... De baixo parece ser melhor, né? Só que a de cima... A de cima você não consegue ver amplitude, né? Não consegue nem posição inicial. Só que tem um detalhe. Como eu estou tratando de solução geral, as duas são igualmente a mesma coisa. Sabe por quê? Porque nos dois casos eu não conheço nenhuma das constantes. Porque quem é que determina as constantes no caso 1? As condições iniciais. Quantas condições iniciais eu tenho que apresentar no caso 1? 2. Porque para achar C1 e para achar C2. Quantas constantes eu tenho que apresentar no caso 2? 2. Só que a diferença aqui no caso 2 eu tenho que achar amplitude e tenho que achar θ zero. Ok? Por que eu vou precisar de duas constantes? Muito a grosso modo. Aqui você vai ter que fazer duas integrais. Cada integral parece uma constante de integração. Por isso que a equação de segunda ordem você vai ter que achar duas constantes. Tudo bem? Fisicamente falando, o que é que caracteriza essa oscilação? Essa equação. Estou falando de física. O que caracteriza ela? A frequência angular. Se for um sistema massa-mola, o que caracteriza ela é quem? A constante elástica e a massa. Certo? Então, qualquer sistema em que a razão entre constante elástica e massa der 2π, ele vai oscilar dessa forma, com esse período, com essa frequência. Mas a amplitude vai variar. A amplitude vai variar com o quê? Com as condições iniciais. Quer ver? Vamos pegar uma condição inicial e resolver esse problema? Vamos considerar
que no tempo zero, pegar uma condição inicial fácil, tá? Ele está na posição 5. Ah, então já dei uma posição inicial. Qual outra condição inicial que eu tenho que dar? Na velocidade. Primeiro, matematicamente, a grosso modo, quando eu integrar isso aqui, vai aparecer a velocidade inicial. Quando eu integrar a segunda vez, aparece a posição inicial. Certo? Fisicamente falando, para eu conhecer a evolução de um sistema físico, eu preciso conhecer da onde ele partiu e com que velocidade ele iniciou em movimento. Por quê? Porque aquela equação é força resultante igual a massa vezes aceleração. Aquilo ali é basicamente isso. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A aceleração indica variação de velocidade. Certo? Tudo bem? E aí? Tá vendo que dá para fazer de cabeça? Ele não partiu da posição 5 metros, só que com um detalhe, ele partiu com velocidade 0. Então 5 é a amplitude. Certo? Porque ele tinha velocidade nula. Então o A vale 5. O que significa velocidade ser 0? Ele está na amplitude. Então, e a posição angular inicial? Se ele está na amplitude, é 0 também. Então, isso daqui vai ser 5 cosseno 2πt. Vamos ver? Tudo bem? Vamos ver aqui em cima se vai dar isso? Vamos ver aqui em cima? Ó, o que eu sei? X no tempo 0 dá 5. Então, se eu colocar aqui 5, vai ser igual a C1 vezes cosseno de 2π vezes 0. Cosseno de 0, 1. Seno de 0. Então, C1 vale 5. Show de bola. Ah, mas agora eu tenho que achar... Ixi, então eu vou ter que derivar. Quando eu derivar, como é que fica a velocidade? 2π C1 elevado ao cosseno menos seno 2πt mais 2π C2 cosseno 2πt. Certo? Quanto que dá a velocidade do tempo zero? 0. Seno aqui dá 0. Cosseno 2π dá 1. Então 0 é igual a 2π vezes C2. C2 é 0. Ah, então sobra só isso mesmo. Então todos os problemas você vai conseguir resolver. Uns com mais facilidade, outros com menos. Certo? Fechado? Por hoje. Deixa eu só tirar.